Boa tarde, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou fazer a gravação do vídeo da correção da atividade 3, ok? Que foi da semana de 6 de julho a 20 de julho, tá? Hoje é 24 de julho, demorei um pouquinho para fazer a correção, mas já vamos fazê-la agora e vocês já façam também a correção. Quem não me enviou a atividade, por favor, envie, ok? Então vamos lá. Essa atividade é lá do Caderno do Aluno, volume 2, parte 1, beleza? Página 19. 19, na verdade, começa aqui na 20. Então vamos lá, atividade 1, reconhecimento de campo. 1. Responda as questões a seguir. A. O que é um artigo de divulgação científica? B. Qual a sua finalidade? C. Onde podemos encontrar um artigo desse tipo? D. Quais assuntos eles podem abordar? E qual é o público-alvo? Então vamos lá, pessoal. Vamos às respostas. Primeiramente, a primeira pergunta, né? O que é um artigo de divulgação científica? Gente, um artigo de divulgação científica é um texto que se produz levando em conta pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigação sobre determinado assunto. Ou seja, é um texto normalmente bem longo, né? Um texto de 12, 13, dependendo aí, né, de páginas. Ele tem como a base dele pesquisas, né, sobre um determinado assunto, e só que não apenas pesquisas, vamos dizer assim, pesquisas superficiais, mas existe um aprofundamento, ou seja, investigações, né? É algo que vai além daquilo que apenas da informação, né? Ela existe aí uma investigação para que se possa falar sobre determinado assunto. Qual que é a finalidade dele, gente? Sua finalidade é de levar ou difundir o conhecimento científico, tão importante. Estamos aí vivendo esse momento muito, vamos dizer assim, forte na nossa sociedade com o coronavírus aí, que é um conteúdo de científico, né? Pouco difundido na nossa sociedade, ou seja, com pouco conhecimento sobre ele. Então tem muita gente, muitas pessoas aí estudando demais sobre esse assunto científico, por quê? Para que possa ser levado a esse conhecimento à sociedade. C. Onde podemos encontrar um artigo desse tipo? Gente, artigo científico a gente pode encontrar em jornais, algumas revistas que são especializadas, né? Especialmente das ciências, nos congressos, e aqui eu coloquei, principalmente no meio acadêmico, que seriam as universidades. D. Quais assuntos eles podem abordar? Nossa, de tudo, né, gente? Tem assuntos, enfim, infinitos aí, tá? E geralmente assuntos que precisam de muito estudo, de muita pesquisa. Qual é o público-alvo? Ou seja, para quem é escrito esse tipo de texto? Então, para cientistas, para tomarem conhecimento de descobertas e também para o público que se interesse sobre determinados assuntos, tá? Aquilo que está sendo divulgado ali no artigo científico, certo? Então, continuando a nossa correção. Só para avisá-los, eu farei a correção, gente, em duas partes, porque eu não quero me apressar nessa correção para fazer um vídeo só. Então, eu farei 2 vídeos de mais ou menos 13 minutos, tá bom? A primeira parte, nós temos que fazer a leitura da primeira parte do texto também. Então, opa, abri um negócio errado aqui, peraí. Então, vamos a essa leitura. Está aqui. Leitura de um artigo de divulgação científica. O texto abaixo será dividido em 4 partes. Para cada parte, faremos uma pausa, a fim de que você localize informações e escreva com suas palavras o que você entendeu. Então, nós temos aqui a parte 1, temos a imagem aqui de um morceguinho, né? Que está aí, acho que
comendo essa plantinha aqui, né? As ferramentas computacionais e matemáticas desenvolvidas para estudar as relações entre os morcegos e as plantas podem ser aplicadas a qualquer outro ecossistema. Foto de Marco Melo. Continuando aí na página 21, vamos lá. USP lidera a força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies. Estudo poderá prever consequências de desastres ecológicos, como o que está ocorrendo no Nordeste. Descrito em 25/11/2019. Texto de Denise Casati, assessoria de comunicação do ICMS. O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com as plantas? As descobertas desses cientistas, à primeira vista, sem muita importância, ganharam as páginas de uma das revistas mais relevantes do mundo nas áreas da ecologia e evolução, a Nature Ecology Evolution. Para compreender o trabalho dessa força-tarefa da ciência, formada por 2 professores da USP e mais 8 pesquisadores, sendo 3 brasileiros e 5 estrangeiros, basta esquecer os morcegos e as plantas temporariamente e pensar no desastre ecológico que está ocorrendo agora no litoral do Nordeste. Hoje é impossível calcular as consequências que o óleo pode trazer ao ecossistema da região. No entanto, o impacto da contaminação poderia ser calculado se houvesse um banco de dados com informações sobre os animais que vivem no local, bem como as relações que esses animais são estabelecidas entre as diferentes espécies. Foram dados desse tipo, nesse caso, mostrando as interações entre morcegos e plantas registradas ao longo de 70 anos por centenas de naturalistas que deram origem ao estudo, compreendendo as regras de montagem de uma rede multicamadas continental. Nosso estudo mostra que é possível analisar como a extinção de espécies de animais e plantas afeta o equilíbrio de um ecossistema, alterando a biodiversidade em diversas regiões do planeta, explica o professor Marco Melo, do Instituto de Biociências, o IB da USP, que liderou a força-tarefa do estudo. As ferramentas computacionais e matemáticas que desenvolvemos para estudar as relações entre os morcegos e as plantas podem ser aplicadas a qualquer outro ecossistema, completa o professor Francisco Rodrigues, do Instituto de Ciência, Matemática e de Computação, o ICMC da USP em São Carlos. Então, imagine se esses cientistas tivessem à disposição dados sobre as tartarugas marinhas, os peixes, as aves, os corais e os demais animais que habitam as áreas contaminadas do litoral do Nordeste ao longo de muitos anos. Ora, eles poderiam utilizar as mesmas ferramentas empregadas no estudo sobre morcegos e plantas, assim seriam capazes de prever as consequências que o óleo traria à teia da vida nordestina, incluindo aí os seres humanos. O professor Marco Melo revela que, no mundo, quase 70% dos morcegos se alimentam de insetos em maior ou menor grau. Nas Américas, metade das espécies se alimenta de plantas, só que muitas delas também são capazes de comer insetos. Ou seja, os morcegos têm a dieta mais diversificada entre os mamíferos. Bom, então, gente, eu li a primeira parte, agora nós vamos para a parada do entendimento do texto. Primeira parada para a análise textual. 1. Pela leitura feita até aqui, é possível responder a pergunta inicial do texto? Vamos relembrá-la? O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com as plantas? Bom, gente, lá, nessa primeira parte fala o seguinte, que para eles, conhecer esses animais
E a relação que eles têm com a natureza, né, é o que importa para eles. Eles querem ter o quê? O conhecimento mais profundo sobre esses bichinhos e sobre os morcegos, né? E essa relação que eles têm com as plantinhas. E por meio desse conhecimento, eles querem construir, gente, um banco de dados, né, com informações sobre os morcegos e essas relações, né, que eles então estabelecem no meio em que eles vivem, certo? Além não só dos morcegos e com as plantas, mas, por exemplo, dos morcegos com as outras espécies, tá? Isso para eles é importante porque eles querem construir um banco de dados para saber como isso acontece. 2. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Mello e Francisco Rodrigues? Bom, o Marco Mello disse que as pesquisas mostram que é possível analisar como a extinção de espécies de animais e plantas afeta o equilíbrio de um ecossistema e altera a biodiversidade em diversas regiões do planeta. Porque é o seguinte, né, gente? O que está querendo dizer? Ele explica o seguinte: quando eu sei a maneira como esses animais e essas plantas se relacionam, o fato de eu descobrir, por exemplo, que se o morcego deixar de existir e eu tenho os dados dessa interação dele com a natureza. Então, por exemplo, se eu descobrir que o morcego está deixando de existir, eu automaticamente, com esses dados, eu já posso descobrir, por exemplo, quais plantas vão deixar de existir também. Entenderam? Quais espécies também vão deixar de existir. Por quê? Porque o animal, ele tem a relação com outros. A partir do momento que um deixa de existir, outro ser vivo também vai deixar. Por quê? Porque depende daquela outra vida. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Francisco Rodrigues complementa dizendo que as ferramentas computacionais e matemáticas desenvolvidas para estudar as relações estabelecidas entre os morcegos e as plantas são aplicáveis a qualquer outro ecossistema. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que com dados computacionais, ou seja, matemáticos, dados, informações, estatística, né? É possível, acho que nós estamos vivendo bem isso, assim, o que esse texto está falando aqui, né? Hoje está reunindo o que, gente? Informações do mundo inteiro sobre um vírus que em cada pessoa ele atua de um jeito, certo? Então, eles já conseguiram estudar algumas reações desse vírus e eles já descobriram informações capazes de indicar o melhor medicamento, de indicar uma possível vacina. Então, o que ele está querendo dizer? Que se, por exemplo, há anos atrás, tivessem estudado esse vírus, porque esse vírus ele não é de hoje, o coronavírus, o Covid-19, ele não é um vírus que apareceu agora, ele já existia, porém não em pessoas. Mas se tivesse sido feito um estudo mais aprofundado sobre esse vírus, muito provavelmente, se tivessem esses dados, essas informações, não teriam morrido tantas pessoas. Por quê? Porque já teria sido feito vamos dizer assim, um mecanismo para tratamento, né? 3. Grife no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Então, gente, onde aparece, por exemplo, aqui, né, que fala sobre foram dados desse tipo, nesse caso, mostrando as interações registrados ao longo de de 70 anos por centenas de naturalistas. Então, assim, esse trecho mostra que ele é um artigo científico porque está falando sobre ciências, sobre coleta de dados, sobre pesquisas, ok? Eu vou parar esse vídeo aqui agora e vou continuar no próximo.